Perfeito. A gente entende que é um problema, como foi dito no início, espiritual. E se é um problema espiritual, o remédio que deve ser inserido também tem que ser na mesma proporção, no mesmo nível, um remédio espiritual. É por isso que a base do tratamento aqui no Centro de Recuperação Gente Livre, que se encontra aqui em São Miguel do Guamá, é espiritualizar, né, esse problema. Porque a gente entende, segundo a nossa ótica, que tem espíritos malignos que atuam na área da dependência química. Espíritos malignos. E esses espíritos nós conhecemos como o espírito do vício, né? Que são os que eles intensificam, no caso, a dependência. Uma oração aqui para a gente dar início. Amém. Senhor amado, Deus eterno, Deus Altíssimo, nesse momento, Pai, quando nós iremos, Senhor, conversar aqui, Senhor, procurar, Senhor amado, dialogar a respeito, Senhor, dos teus feitos, das tuas obras, Pai. Queremos te pedir o direcionamento, queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha tomar o primeiro e último lugar nesse momento, venha nos direcionar, Pai, e que tudo venha acontecer da melhor maneira possível e que aonde chegar, Senhor amado, esse vídeo, Pai, possa de alguma maneira ajudar as pessoas, Pai. Meu Deus, eu te peço, Pai, todas essas bênçãos, eu te suplico e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, mais visto semanalmente, né? E eu não sei se vocês notaram, mas nós estamos em um ambiente diferente hoje, né? Por quê? Porque nós estamos aqui em São Miguel do Guamá, aqui no Centro de Recuperação Gente Livre. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a história desse centro, né? Das pessoas, de como esse centro começou, da sua história, ou seja, muito além do portfólio. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com o meu amigo, cunhado, né, para você que não sabe, Ezequias. Tudo bom, Ezequias? Seja bem-vindo ao nosso canal. Ótimo. Bom dia, muito bom dia a todos. O Ezequias, que é pastor e é diretor aqui do Centro de Recuperação Gente Livre, é isso, Ezequias? Verdade. Fale um pouco assim pra gente, Ezequias, qual o histórico daqui do centro? Como foi que começou? Qual foi essa ideia principal, né? E qual foi a origem do Centro de Recuperação Gente Livre? Olha, o centro ele deu início a partir de 3 pessoas que são, um é o irmão Wendel, que é o presidente do centro, pastor Jean Carlos e missionário Adival. Deixa eu perguntar uma coisa. Essas 3 pessoas moram aqui em São Miguel? Somente 2. Ah, tá. Só o irmão Wendel com o seu Adival. Sim. O pastor Jean Carlos, ele voltou para Goiânia, ele está em Goiânia, é de Goiânia. Então, voltando aqui, essas 3 almas, esses 3 homens, eles tiveram a infelicidade de conhecer as drogas e passaram por todos os problemas, né, que alguém que está na dependência química passa. E por meio disso foi apresentado a ele um trabalho que se encontra lá em Goiânia, Centro de Recuperação Jovens Livres de Goiânia, e já funciona há mais tempo, tem mais de 50 anos esse centro lá. 50 anos? Mais de 50 anos. E eles passaram por esse tratamento e quando eles estavam finalizando o tratamento deles, Deus colocou um desejo ardente no coração deles para que eles viessem ajudar outras pessoas. E isso só seria possível se eles abrissem um trabalho novo, né, aqui no Pará já, para poder ajudar as pessoas aqui. E isso há mais de 20 anos atrás. E quando eles concluíram o tratamento, eles vieram para cá, para o Pará, e colocaram em prática, arrumaram um espaço, tiveram apoio de pessoas importantes, prefeitos, né, o pessoal que apoiaram esse trabalho para que eles viessem colocar esse trabalho inicialmente aqui em São Miguel do Guamá, que é onde até hoje permanece. Entendi. Há mais de 20 anos atrás. Então esse trabalho ele tem conseguido ajudar muitas pessoas, temos inúmeros resultados. Você sabe que a gente consegue discernir se um trabalho é bom, né, pelos resultados. Dos resultados. Então assim, o Centro de Recuperação Gente Livre, ele já está aqui em São Miguel já há mais de 20 anos, é isso? Isso, certo? Só que ele veio de Goiás. Ele é uma filial, então, uma filial de um outro centro que fica lá.
Isso, Jovens Livres. Jovens Livres, que estão já mais de 50 anos no estado de Goiás. Isso. Entendi, legal, cara. Muito bom. E essas pessoas, esses 3 homens, eles alcançaram aquilo que era a proposta, que até então, Fabrício, a gente entende a forma como Deus ele trabalha. Deus ele trabalhou da seguinte forma: esses 3 homens, depois de recuperados, eles sentiram o desejo de ajudar outras pessoas que se encontravam na mesma situação. E aí eles se uniram e deram início a esse trabalho aqui em São Miguel do Guamá. No início foi muito difícil. O centro inicialmente funcionou em outro local, não é esse que se encontra hoje. Sim. Foi na Pio 12, que é o nome da rua lá, era uma casa pequena, com um terreno bem delimitado, né? 10 por 20. Terreno pequeno, uma casa, tinha 8 alunos inicialmente, foi muito difícil, não tinha assim muitos cooperadores, não tinha colaboradores, então foi um trabalho muito árduo. Eles tiveram que correr atrás, batalhar mesmo para que esse trabalho viesse avançar, viesse crescer. E a gente entende que por meio de todas essas dificuldades, né, tiveram muitas pessoas que se destacaram em meio a esse tratamento. Inicialmente nós tivemos 8 alunos, mas esse número foi crescendo e houve-se a necessidade de se procurar um espaço maior. Entendi. Um espaço maior. Ok. Antes da gente continuar, vamos entender um pouco assim, Ezequias, o que acontece com uma pessoa que sofre que tem esse problema com as drogas, né, que é dependente químico. Como é que você vê essa questão da dependência química? Você vê algo como somente químico e físico, ou você encara isso como algo espiritual, uma vez que o centro ele trabalha dessa forma, né? Eu creio nisso, como algo espiritual. Vocês procuram ajudar os internos, não é isso? A se encontrar novamente, encontrando essa nova postura, esse novo caminho a partir da fé e a partir do encontro com Deus, né? Seria mais ou menos isso. Então, como é que você encara uma pessoa que é dependente químico? O que leva uma pessoa a entrar no mundo das drogas? Pronto, vamos procurar entender que a dependência química, ela desenvolve na pessoa alguns problemas que vão se tornando pertinentes, né? O que leva uma pessoa, antes de tudo, a conhecer as drogas são as influências, é o meio social em que a pessoa se encontra, a educação que ela recebeu vai cooperar de uma certa maneira, de forma negativa, para que ela venha, infelizmente, conhecer as drogas, o meio onde ela vive, as amizades com que ela convive, né? Mas, tecnicamente, cientificamente, a dependência química ela não tem cura, né? A gente sabe disso, que ela não tem cura. E a gente sabe por meio dos estudos técnicos, mas de maneira espiritual, como nós entendemos que também é uma doença espiritual, nós buscamos a cura, a solução de uma forma espiritual. Então nós oferecemos aqui um tratamento que ele tem 2 pilares. Ele é um tratamento tanto educativo como é um tratamento espiritual, né, que visa ajudar a pessoa a se reencontrar, a encontrar o caminho, conscientizando-a, né, da necessidade de sair da dependência química. Então, as pessoas muitas ingressam por curiosidade, né? Muitas sentem a curiosidade de saber como é o efeito, como ela poderia se sentir, tanto sob efeito dos entorpecentes, e tem muitas que vão por incentivos de más amizades. Deixa eu te perguntar uma coisa. As drogas mais usuais, aquelas que a princípio são mais fáceis de se obter, quais seriam? Tem algum tipo de ranking? Ou seja, olha, a pessoa começa com álcool, depois ela vai, basicamente, ela vai para maconha, depois ela vai para algo mais forte, algo mais sintético, seria mais ou menos isso? Perfeito. Para entender melhor essa parte, nós temos as 2 drogas que são iniciais e que
é considerado pela maioria da sociedade como algo normal, natural. Você, ao utilizar droga lícita, né? as drogas lícitas, Sim. ao utilizar você se torna uma pessoa social. Isso é o entendimento que se tenta passar. E essas duas, que inclusive são as portas de entrada para todos os outros entorpecentes, são bem conhecidas: o cigarro, né, e as bebidas alcoólicas. Sim. Elas são duas drogas, porque são substâncias psicoativas. As drogas, elas são entendidas como substâncias psicoativas, aquelas que geram dependência nas pessoas. Elas geram alta dependência. Então, a gente entende que as iniciais são cigarro e as bebidas alcoólicas, cerveja, depois as bebidas mais fortes, né? Destiladas, né? Isso, destilados. E a gente entende que isso vai fazendo com que a pessoa ela vá adquirindo essa dependência e, por final, a dependência ela vai avançando. É uma doença que nós entendemos que é progressiva, ela vai só progredindo, ela vai só progredindo e vai atingindo outros patamares, e a pessoa, para atingir o mesmo efeito, já que o nosso corpo ele tem uma capacidade muito grande de se adequar, né, de se adaptar, o efeito que foi sentido inicialmente, para ele ser novamente atingido, tem que se aumentar as dosagens. Ou seja, o uso tem que dobrar. É por isso que tem pessoas que começam com um cigarro, daqui a pouquinho estão fumando uma carteira, depois já passam para 2, 3 carteiras. É algo progressivo. Isso, vai progredindo. Entendi. Assim a bebida. A pessoa começa com um copo, né, de algo, cerveja, e vai multiplicando, chega em grades, né, e por aí vai. Isso é uma coisa interessante, porque assim, a cerveja em si, ela não é gostosa, né? Quando a gente prova, ela não é. Por exemplo, geralmente a pessoa faz uma cara feia, né? Então, assim, por exemplo, até mesmo refrigerantes, né? A primeira vez que uma pessoa tem contato, por exemplo, cachaça, o uísque é puro álcool, né? Então, você está tomando álcool. Então, assim, Ezequias, é assim, as drogas, a primeiro momento, elas não são agradáveis, nem ao gosto, nem, por exemplo, o primeiro porre que a pessoa pega é uma coisa totalmente desagradável. O álcool, ele não é gostoso, ele não é palatável. Quando a gente toma, né, a gente sente algo assim que não é bom. Mas a partir de determinado momento, a pessoa fica viciada. E tipo assim, existem pessoas que tipo não ficam viciadas. Eu já escutei histórias de pessoas que provaram, fizeram uso de maconha ou de um outro tipo de droga, mas eles não sentiram essa dependência. Tem isso. Tem pessoas que são mais suscetíveis e têm suscetíveis à dependência química? Tem, de certa forma, mas qualquer pessoa, se ela for exposta por várias vezes, ela vai se tornar dependente. Não existe esse que seja forte o suficiente, que imune, esteja acima, que seja imune. Não existe. Na verdade, o que acontece em alguns casos é que as pessoas elas experimentam, mas elas não se familiarizam com aquilo e elas não querem, elas abandonam. Mas se elas forem submetidas a mais de 2, 3 usos, elas vão se tornar dependentes, elas vão de alguma forma se sentir atraída. Interessante. Olha, deixa eu te contar uma história. Eu lembro que o meu pai, ele sempre bebeu, né? Ele sempre teve isso. É um mal que tinha na nossa família. O meu avô, meu pai e eu, né? E eu tentei cortar para que não passasse adiante. Então assim, o meu pai ele sempre comprava 4 cervejas no dia de sábado. Ele tomava 2 e as outras 2 ficavam lá. Ele sempre foi assim, controlado. Mas em determinado momento, né, quando ele ficou desempregado, o casamento não ia bem, né? Ele se intensificou nas drogas, né? Então assim, o ambiente, né, ele influencia também em como essa pessoa vai ou não se intensificar, né, nessa dependência química. Com certeza, olha, para a gente entender melhor, a dependência química ela começa de maneira sutil. As pessoas que ingressam na dependência química, por que elas muitas das vezes elas vão intensificando, aumentando o uso?
É porque a dependência química, acima de tudo, ela age de uma maneira que ela provoca prazer. Ela é uma droga prazerosa, ela traz um tipo de prazer. Não pense que as pessoas que estão por aí jogadas na rua, mendigando, fazendo de tudo para poder adquirir os entorpecentes, eles estão nessa situação decadente aos nossos olhos. Eles estão assim por força, eles estão sendo forçados. Não, eles estão na verdade nessa situação por vontade própria. Por quê? A dependência química, ela desenvolve na vida da pessoa um tipo de sensação que é prazerosa. Por isso que é muito compreensível. A gente às vezes tenta ajudar as pessoas não querem receber ajuda, elas relutam contra isso, elas querem ficar naquela situação que elas se encontram inicialmente. Por quê? Porque daquela forma ela consegue de alguma maneira, né, mesmo que seja momentâneo, esquecer os problemas que ela adquiriu no decorrer da vida. Então muitas pessoas usam droga para poder esquecer as situações difíceis que estão vivendo, como se na verdade isso fosse resolver, mas na verdade não resolve. A gente entende que vai piorando ainda mais o quadro. Olha, a parte de atuação dos entorpecentes é na área conhecida como subconsciente, né, que armazena a maior quantidade de informações, né, de atividade cerebral. E a gente observa que as pessoas que estão, infelizmente, em contato com os entorpecentes, eles fazem aquilo, sabe, e ficam presos por conta desse prazer. Porque as drogas, elas provocam momentaneamente prazeres que a gente entende que é mais intenso e mais forte do que um prazer sexual. Sim. É por isso que muitos são levados a abandonar a família, lares, esposas, abandonam tudo. Tem pessoas que até se isolam, né? Se isolam perfeitamente da sociedade, que não querem mais conviver com ninguém, né? Isso, se isolam porque eles estão ali se fechando em torno daquele prazer, porque é algo prazeroso. Só que para quem está de fora olhando, percebe a realidade em que as pessoas se encontram. Nós podemos dizer que são substâncias alucinógenas, né? Que elas causam, né, alucinações. A pessoa ela acha, ela pensa que ela está bem. Ela muitas vezes rejeita ajuda quando alguém de fora, externamente, vai oferecer uma ajuda. Não preciso. Eu não preciso, eu estou bem. Eu estou bem dessa maneira. Então é algo assim que é totalmente incompreensível aos olhos humanos de uma pessoa natural que não esteja vivendo, né, sob esses efeitos. Uma pessoa normal, ela não consegue compreender. E muitos ainda acham assim, porque é um problema que vai crescendo, está tendo uma crescente, né? Hoje, qual é a estatística hoje no mundo, assim, dessa doença mundial, né, que seria a dependência química? Você tem algum número sobre isso? Olha, não temos dados atuais específicos, sim, mas a gente sabe que vem crescendo, né, o uso das drogas. As pessoas estão tendo acesso nas faculdades hoje, nos meios, né, de estudos, nas escolas. A gente sabe que tem crescido, porque antes, para se encontrar os entorpecentes, as pessoas iam aos locais mais, né, distantes, né, locais distantes, de difícil acesso, e hoje estão em todas as esquinas. Então a gente percebe um crescimento, né, do número de usuários a cada dia, a cada ano. Esse número aumenta de maneira perceptível. Em todos os lugares, em todas as cidades, a gente pode notar e perceber o crescimento dessa atividade. Interessante, Ezequiel. Beleza. No tratamento, qual é assim, como você poderia hoje, como você poderia aferir o nível de eficácia do tratamento, mais ou menos assim, a cada 30 alunos, a cada 50 alunos, eu sei que é um processo, né, certo? Então, a pessoa que entra aqui, ela passa por um período, né,
de tratamento, onde foi estipulado um tempo, né? Claro que todo centro é um tempo diferente, mas assim, qual é a eficácia em porcentagem, né? Caso você tenha esse dado, e assim, como é que funciona aqui dentro todos esses passos, né? Eu acredito que tenham estágios, né? E que a pessoa tem que passar para que ela, assim, verdadeiramente, ela diga, não que ela esteja livre, né? Que você falou que é uma doença que não tem cura, mas assim, não, hoje eu posso voltar para a sociedade. Perfeito, é assim. Existem dados que apontam para um número específico de 10 a 15% daqueles que fazem um tratamento e que vão até o final de conseguirem de alguma forma superar a dependência química. Difícil, né? É difícil. É uma porcentagem muito baixa, né? Então, na maioria dos centros, isso são dados do CONED, do CONED, que apontam para 10 a 15% de pessoas que fizeram um tratamento conseguirem se manter, né? Se manter distantes dos entorpecentes. E a gente tem visto hoje aqui, eu posso falar com relação a esse trabalho aqui, esse número ele tem crescido, a porcentagem aqui ela tem sido atingido porcentagens mais altas. Por exemplo, de 10 que fazem o tratamento, que conseguem ir até o final do tratamento, a gente consegue ver aqui uma porcentagem bem alta, né, de índice de pessoas que se mantêm recuperadas, que se mantêm longe dos entorpecentes, que essa porcentagem vai se estender de 50% até 70% das pessoas que fizeram tratamento aqui. Entendi. Ela vai ser bem acima daquilo que é uma média mundial, né, de índice de pessoas recuperadas pós-tratamento. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ezequias. O que leva uma pessoa a procurar ajuda, né? Assim, os internos que chegam até o centro, o que levou essas pessoas, muitas vezes a própria família, né? A gente entende que é um problema que não diz respeito apenas à pessoa, mas à família da pessoa. É uma doença que afeta não somente aquele sujeito, mas todos em volta dele, né? O que leva uma pessoa a procurar ajuda? E eu entendo muitas vezes que a pessoa nem quer procurar ajuda, né? O que fazer quando uma pessoa também não acha que está tudo bem, né? Ela tem que ser internada, tipo que a força, não sei, né, como é que funciona, mas o que leva uma pessoa a procurar a ajuda do centro? Pronto. Primeiro, para a gente entender, a família se torna codependente. Segundo o termo técnico, tem o dependente químico e tem os codependentes, que são aqueles que estão em volta, né? Estão próximos, familiares, esposa, filho e etc, né? Essas pessoas se tornam codependentes, elas sentem, né? Elas sentem, infelizmente, como eu posso te dizer, elas sentem o impacto quando uma pessoa da família, um ente querido, se encontra dessa maneira. Muitas vezes elas nem sabem, né? Nem sabem. Nem sabem que a pessoa está usando. Só que elas sentem as consequências, que eu queria chegar aqui, as consequências. Por exemplo, a pessoa usa, ela desenvolve um monte de problema. O primeiro problema de quem começa a usar os entorpecentes é que a pessoa ela se torna uma pessoa irresponsável. Ela vai crescendo a dependência, o uso, a pessoa vai sentindo necessidade de usar mais e mais, e aí ela já não consegue mais trabalhar, já não dorme, vive uma pessoa desregrada, ela não consegue dormir no horário, se alimentar no horário, ela perde essa noção, ela se torna uma pessoa irresponsável. Aí vai mudando o caráter da pessoa, a pessoa vai adquirindo mau caráter, a pessoa vai, infelizmente, ela começa a desenvolver o hábito de mentir, começa a mentir. Entendi. Fica muito difícil você ouvir uma pessoa que está na dependência química, porque ela vai criar muitas coisas, ela vai ser uma pessoa criativa para mentir, e ela vai, por meio disso, tentar persuadir as pessoas para poder conseguir aquilo que ela
gostaria de alcançar. Isso é até uma dica que fica, né, para famílias, né, identificarem esse tipo de problema dentro de casa, né? Se o filho ou algum tipo de pessoa está ali dentro e começa a manifestar uma dessas coisas que você acabou de colocar. Começa a mudar o comportamento. Você tem que desconfiar. Então fica a dica para você, pai, mãe, parente, né? Coisas que você deve notar em uma pessoa que pode estar começando nessa vida da dependência química. Isso. Irmão Fabrício, e respondendo ao que o senhor me perguntou sobre o que leva as pessoas a ingressarem nisso e o que leva as pessoas a procurarem ajuda. Sim, verdade. Né? Para as pessoas, primeiro, elas procurarem ajuda, infelizmente, tem os estágios de dependência, né? Tem os estágios. Chega no estágio inicial, que é aquela da euforia, as pessoas elas ficam eufóricas, maravilhadas, né? Maravilhadas, elas querem mais e mais e mais, elas estão conhecendo ali, tendo acesso. Se sente o máximo, né? Se sente o máximo, é prazeroso demais, mas vai avançando e a pessoa ela vai aumentando a dependência e ela vai se tornando uma pessoa vítima das drogas. O que é uma pessoa que se tornou vítima das drogas? Vai ter dia que o corpo dela vai estar cansado, fadigado, porque isso a gente já falando de ano, de tempo. A pessoa vai ficando desgastada. Atinge fisicamente também a pessoa. Atinge mentalmente, fisicamente, mentalmente. Uhum. A pessoa vai ficando desgastada e o corpo ele pede ali uma pausa. E a pessoa ela entende isso e ela quer parar, ela quer cessar com aquilo. Aí então ela vai sentir aquela vontade constante, né, de usar, de manter aquilo, por mais que o corpo esteja pedindo para parar, ela esteja exausta, cansada, mas bate as abstinências. Nós conhecemos como abstinência. Uhum. A abstinência vem com força, ela sente, como você relatou no início, né, sede, se é álcool, sente sede, a necessidade, aquela sede, como se fosse sede de água, de beber água. Verdade. Aquela necessidade. E as pessoas que que ingressaram em outros tipos de entorpecentes, elas sentem aquela vontade de usar, de fumar, aquela fissura. Isso gera nelas comportamentos, né? Comportamentos anormais, ou seja, a pessoa se torna, em muitos casos, ignorante, a pessoa fica estressada, a pessoa fica ansiosa. Isso são sintomas de abstinência. E aí, quando a pessoa se dá conta que ela se encontra numa situação dessa, que ela quer parar, ela quer cessar ali, ela quer descansar, quer se alimentar, e ela não consegue, é aí que vai cair a ficha da pessoa. A pessoa cai em si. Ela vai se ver como uma pessoa dependente, porque antes de acontecer isso, se alguém for oferecer ajuda para a pessoa, ei, eu não sou viciado, a hora que eu quiser parar, eu paro. Ela só vai se dar conta, né? Ela tem essa ilusão. Ela só vai se dar conta quando ela tentar parar e não conseguir. E aí que vem o desespero. E o desespero ele vem acompanhado, né, com problemas psiquiátricos, problemas psicológicos que a pessoa desenvolve. A pessoa fica depressiva. E a pessoa chega num estágio que ela tenta parar e não consegue. E ela, às vezes, toma decisões radicais. E é aí, nesses estágios, que muitos tentam atentar contra a sua própria vida, sim, a sua própria integridade. Entendi. Então, assim, assim, Ezequiel, o que eu percebo muitas vezes, a falta de informação leva uma pessoa a entrar nesse mundo, muitas vezes, por achar normal, por exemplo, as drogas ilícitas, álcool, cigarro, que a própria sociedade acha normal, a pessoa entra nessa, acha que está tudo certo, e quando menos percebe, ela já está no mundo mais profundo da dependência química, né? Agora, assim, você acredita que, por exemplo, se uma pessoa ela é instruída antes, olha, se ela tem esse conhecimento de que as drogas causam mal, né? Por exemplo, um pai conversa com um filho, olha, meu filho, as drogas são assim, elas funcionam desse jeito, como uma prevenção. É mais difícil a pessoa entrar nesse mundo? Com certeza.
a conscientização, ela é a base, inclusive, do tratamento. Porque até as pessoas que tivessem felicidade de conhecer a dependência química, para elas conseguirem sair, elas são necessárias nós conscientizá-las. Nós temos que conscientizá-las, mostrar para elas o impacto da dependência química, o que causou na vida dela. Então a pessoa, quando ela está diante do tratamento, ela é conscientizada e ela começa a olhar para trás e ver o rastro de problemas que foram deixados né, pelo uso dos entorpecentes. Muitos vão adquirindo essa consciência. E só respondendo uma pergunta inicial lá que você me fez, né, sobre a ajuda. Então, por conta disso, as pessoas, elas, ao perceberem a situação em que elas se encontram e não vendo saída, tentando sair, parar de muitas maneiras e não conseguindo obter esse resultado, elas aceitam a ajuda. E existem dois tipos de tratamento, porque tem pessoas que estão numa situação difícil, mas não conseguem perceber isso e não querem sair. E muitas das vezes, para que os entes queridos não venham ver essa pessoa morta, né? Porque hoje a gente vê o aumento da criminalidade, né? E tudo isso está relacionado diretamente aos usos dos entorpecentes, para não ver uma pessoa morta antes do tempo, presa. Existe uma solução que é o centro compulsório. Existem dois tipos de centro. Aqueles que oferecem tratamento compulsório e aqueles que oferecem o tratamento voluntário. Existem dois tipos de tratamento que são oferecidos por diversos centros. Existem centros que oferecem tratamento compulsório, é aquele que o aluno ele é inserido sem ter a vontade. Pois é, isso que eu te perguntar. Quando a pessoa não quer, né? Quando ela não quer. Não quero o centro, nada disso, né? Isso, aí ela pode ser inserida num centro como esse, que é um centro compulsório, onde a pessoa, mesmo não querendo, né, receber essa ajuda, a família pode colocar ele lá e ele pode ser inserido e pode receber o tratamento, até chegar a um ponto em que ele possa adquirir. Que volte à consciência, a pessoa está fora de si nesse caso. Fora de si. Eu lembro de um cantor famoso que morreu por conta disso. Ele passava 4 dias no hotel cheirando. E a família sabia disso, mas a família deixava ele decidir. Entendeu? Como você quer ajuda? Aí ele falava, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Ou seja, eu acho isso até uma negligência da família deixar muitas vezes aquela pessoa decidir, né? Porque essa pessoa ela é uma dependente. Né? Ela é dependente química e por conta disso ele veio a óbito, né? Ninguém fez nada a respeito. Então assim, esses centros compulsórios eles servem para isso, para quando a pessoa não consegue enxergar, né, que ela precisa de ajuda, porque esse é o primeiro passo, a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, né? Mas quando ela não precisa, aí entra no caso os centros compulsórios. É porque na verdade a melhor forma de ajudar uma pessoa é quando ela é conscientizada, ela consegue entender a necessidade do tratamento. É verdade. Só que existem casos como esse que tem pessoas que elas não conseguem reconhecer que precisam de ajuda. É muito difícil porque enquanto a pessoa ela ainda está basicamente normal, basicamente porque ela não está totalmente, mas ela ainda tem um nível de consciência. Tem uma consciência ali, né? Ali mínima, mas tem. Mínima. Aí, até mesmo diante desses casos, a gente tem que esperar os momentos certos para que a gente possa oferecer uma ajuda. Porque, assim, até por centro que é voluntário, pessoal, ela tem que querer. Aqui tem que ser voluntário. No caso aqui é um centro voluntário, que funciona aqui em São Miguel. A pessoa tem que querer o tratamento, ela tem que aceitar o tratamento. Mas até nesse caso, para uma pessoa aceitar de maneira voluntária o tratamento, nós temos que esperar o momento certo para poder ofertar essa ajuda. E o momento certo é quando a pessoa ela passa muitos dias usando os entorpecentes, ela está sob aquele, a gente chama de ciclo. O ciclo ele pode durar um mês, ele pode durar mais. A pessoa usa durante um tempo direto, aí o corpo começa a cansar. O corpo cansa, aí é necessário a pessoa descansar. Então ela consegue passar 2, 3 dias sem usar. Aí ela entra no nível de consciência.
Então, diante desse nível de consciência, abre-se uma oportunidade. Nesse período que abre a janela que a pessoa tem que conversar com ela. Ofertar ajuda, conversar. Só que essa ajuda ela não pode demorar muitos dias. Ela tem que ser ofertada e se a pessoa aceitar, imediatamente inserir a pessoa no tratamento. Entendi. Se for dado mais um tempo, assim, ela aceitou ajuda, então eu vou esperar uma semana para me levar ela para o centro. Aí pode ser que não dê tempo. Entendi. Porque a pessoa pode entrar em outro ciclo, iniciar um outro ciclo de uso que vai levar mais um tempo. Interessante. Novamente. Eu tenho uma pergunta para você. É assim, a gente falou sobre consciência, né? Pô, aqui no centro vocês conscientizam a pessoa de tudo que ela fez, de todas as pessoas que ela prejudicou. Ela cria essa consciência de que ela fez coisas erradas, que ela está em um caminho errado. Mas mesmo assim, na Bíblia, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Eu acho que é na carta de Coríntios. Ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal ele faz. Então, muitas vezes, mesmo que a pessoa saiba, né, que ela está errada, que está tudo errado, a droga está aqui do lado e ela não consegue, muitas vezes, dizer não, né? Ela cede novamente aquele vício e tudo mais. Como é que se quebra isso? Olha, primeiro, o que acontece é que as famílias elas não conseguem lidar com a situação da dependência química. É uma situação muito complexa, difícil, né, de entender, e muitos, por não entender, julgam, fazem julgamentos ofensivos, né, que não vão ajudar o aluno, a pessoa que está numa situação como essa. Na verdade, para poder ajudar, a família tinha que buscar realmente, se eles não conseguem lidar com esse tipo de situação, buscar a ajuda de quem já tem a experiência nessa área para tentar orientar. Para isso tem os meios, tem os centros, tem o grupo de alcoólicos anônimos, que é o AA, né? Tem o AA, tem o Narcóticos, NA, né? Que é o NA, né? Narcóticos Anônimos. Então tem os meios de instituições que podem ajudar, conscientizando, orientando, né? Mostrando um caminho para que elas possam ajudar os seus entes queridos. Sim. O que não pode acontecer é deixar permanecer da mesma maneira, buscar uma forma de ajudar. O que acontece, irmão Fabrício, é que realmente as drogas, como eu falei no início, elas desempenham, né, na pessoa um tipo de prazer, ela é prazerosa. E muitos não vão entender. Ela é prazerosa. A dependência vem porque ela gera na pessoa o prazer. Olha, o álcool, por exemplo, quando a pessoa ela está sob efeito de álcool, ela fica muito alegre, eufórica. Ela fica eufórica, fica alegre, fica contente. É uma alegria que vem, né, trazendo um monte de transtorno, de dores, de problemas pós-efeito, né? Então, é isso que dificulta a saída. E a conscientização, ela vai acontecendo no decorrer de tempo. A gente tem que entender que para a pessoa sair da dependência química, o tempo vai ser o maior aliado para ela sair. Mas também pode ser o maior vilão, porque ninguém quer passar tempo dentro de um centro se tratando. As pessoas têm os seus projetos, mas eu digo para você que o maior problema de um dependente químico está relacionado aos seus ganhos, por exemplo, aquilo que ele ganha de recurso financeiro, dinheiro. Por isso que quando entrou aquele auxílio emergencial, naqueles tempos de pandemia, sim, nós tivemos aqui percas de quadro de aluno. Foi mesmo? Em vez de ajudar, porque chegava a uma certa data, eles sabiam que ia entrar na conta valores, e isso fazia com que a mente deles viesse mudar. O maior problema de alguém que esteja na dependência química chama-se dinheiro. Por quê? Porque através desses recursos eles podem consumir mais drogas. Então, isso, quando vai se aproximando a data de recebimento de quem recebe benefício, de quem recebe algum tipo, né, de aposentadoria, algum tipo de benefício, a pessoa, ela fica difícil ela aceitar uma ajuda, um tratamento.
porque ela sabe que vai entrar aquele dinheiro e ela fica logo pensando, quando entrar eu vou usar tantas. Persuade, e quem estiver nos ouvindo aí, vai entender, se tiver um caso como esse na família, vai entender que quando chega a determinados momentos que a pessoa ela tem um acesso a determinados valores, a pessoa começa a mudar. Ela começa a se ausentar de casa, começa a ter um comportamento estranho, né, anormal, aquilo que não é normal, e começa a apresentar esse tipo de comportamento, e começa a mudar a maneira como ela interage com a família. E quando ela tem, então, esses recursos em mãos, aí ela se ausenta da casa, da família, passa dias distante, não pensa, não consegue se importar com filhos, com esposa, com pais, não consegue. Eu sempre costumo dizer que um dos maiores problemas dos entorpecentes que eles geram nas pessoas é deixar as pessoas de maneira temporária, mas silenciar a consciência, silenciar os sentimentos. É um dos maiores efeitos da dependência química. Interessante isso, entendeu? Que você falou. Eu comentei aqui com você uma vez sobre o ponto de Deus. Não sei se você lembra. Lembro. Né? Toda vez que você usa seu cérebro, por exemplo, se você sente prazer, uma determinada área do cérebro é ativada. Se você tem estresse, é uma outra área, né? E quando você usa as drogas, existe um ponto do cérebro que brilha, né? E assim, misteriosamente, né? Ou certamente é o mesmo ponto que manifesta quando uma pessoa está em oração, está em transe espiritual com Deus. Você vê alguma relação sobre isso? Que é a mesma porta de entrada das drogas, é a mesma porta que entra o Espírito Santo de Deus. Uma coisa. Então, a pessoa... eu queria que você comentasse um pouco sobre esse lado espiritual da dependência. Perfeito. A gente entende que é um problema, como foi dito no início, espiritual. Uhum. E se é um problema espiritual, o remédio que deve ser inserido também tem que ser na mesma proporção, no mesmo nível, um remédio espiritual. É por isso que a base do tratamento aqui no Centro de Recuperação Gente Livre, que se encontra aqui em São Miguel do Guamá, é espiritualizar, né, esse problema. Porque a gente entende, segundo a nossa ótica, que tem espíritos malignos que atuam na área da dependência química. Uhum. Espíritos malignos. E esses espíritos nós conhecemos como o espírito do vício, né? Que são os que eles intensificam, no caso, a dependência. As pessoas, elas estão ali. Como que isso se dá? De uma maneira externa. Olha só, a pessoa está ali tranquila, está ali na sua casa, está no seu trabalho. De repente vem uma ideia na mente. Vem algo, olha, se tu fizer tal coisa, tu vai conseguir uma droga para te usar e tu vai ficar bem, tu vai ficar alegre, eufórico, e tu vais conseguir mais. Aí vem as ideias, começam a vir as ideias. Essas ideias, elas vêm de maneira externa, elas chegam na mente da pessoa. Muitos pensam que estão pensando ali, que são pensamentos normais e naturais, mas na verdade são interferências externas de espíritos malignos que tentam levar, despertar esse interesse na pessoa de usar os entorpecentes. Aí a pessoa às vezes não estava nem pensando nisso, de repente ela sente vontade. Então é algo espiritual externo que acontece. Então, quando nós recebemos os alunos aqui, a maioria deles nós fazemos aqui o processo de libertação, que são aquelas orações fortes de libertação. Manifesta muito. Constantemente nós podemos notar, né, a manifestação de entidades malignas que estavam agindo na vida daquelas pessoas, levando elas a determinadas situações. A gente percebe muito isso e vê muito isso acontecendo com frequência aqui. Então, quando a gente faz esse processo de libertação espiritual, as pessoas começam a melhorar, elas sentem alívio, elas sentem assim alegria, leveza. E aí fica mais fácil de nós introduzirmos a segunda parte do tratamento, que é a conscientização, onde a pessoa vai sendo reeducada.
ela vai sendo reeducada. Aí fica melhor, a pessoa fica mais suscetível, né, à educação que elas vão receber. Então, o centro, nós podemos ver aqui, ó, um regulamento e programação semanal. Isso. Nós temos aqui um cartaz que ele vai apresentar aqui as atividades diárias e semanais, né, onde nós vamos ter aqui horário para levantar, vamos ter o a sós com Deus, que é um momento ali só deles com Deus, 1 hora, né, onde eles vão ter essa possibilidade de conversar com Deus, buscar a Deus, só eles ali, só os alunos. Aí depois disso tem o café da manhã, né, e tudo isso aí vai preparar eles para uma vida pós-centro. Tem toda uma regra, aí vai ter horário do café, aí vai ter horário do almoço, horário de trabalho, que tem a laboterapia, todo centro tem a sua laboterapia, que é um momento ali de uma terapia ocupacional, onde eles vão manter ali as mentes ocupadas por meio do trabalho físico, esforço. Por quê? Porque as substâncias vão precisar ser expelidas do corpo, e elas vão sair no suor, elas vão sair pelo cabelo, as substâncias ingeridas. E o tempo, um tempo técnico para que essas substâncias elas venham ser ingeridas, elas venham ser, quer dizer, expelidas pelo corpo, é um tempo de 6 meses a 9 meses. É um tempo necessário para que o organismo, porque isso vai variar de organismo para organismo, de pessoas para pessoas. Tem pessoas que vão conseguir eliminar em 6 meses, mas tem pessoas que vão levar mais tempo. Interessante. Né? E essas terapias aqui, a laboterapia, ela vai cooperar para que esse processo ele venha a ser eficaz. Né? A pessoa vai suar, ela vai também... duas finalidades: suar para expelir por meio do suor e também manter a mente da pessoa ocupada, porque ela não venha pensar em outras coisas secundárias que possam de uma forma atrapalhar ou levar ela a uma desistência do tratamento. Entendi. Então nós vamos ver aqui, vai ter horário para o lazer, vai ter os dias de lazer, horário para lazer, vai ter horário de culto da noite, vai ter horário das palestras, vai ter o toque de recolher, horário de dormir, tudo vai ter o seu momento aqui, que é exatamente o objetivo é reorganizar a mente do aluno. Interessante, muito bom mesmo. Pastor, né, diretor, irmão Ezequias, como é que é essa volta dos internos que saem do centro e voltam para as suas casas? Olha, primeiro nós temos aqui programas que vão reinserir, né, o aluno na sociedade novamente, mostrando para ele como ele deve se comportar por meio do tratamento que é educativo, né? Mas vai ter o programa de ressocialização. Como é que se dá esse programa de ressocialização? Primeiro, quando o aluno ele atinge 3 meses aqui de tratamento, nós temos um programa de arrecadação de alimentos, que é um projeto social, em que o aluno, uma vez por semana, ele vai ser reinserido na sociedade, acompanhado pelos coordenadores, pelos auxiliares, monitores, né? E ele vai uma vez por semana, reúne-se um grupo de alunos, aqueles que já estão próximos das suas visitas familiares. E aí eles vão... tem esse programa que eles buscam... Isso, programa de ressocialização. Então, uma vez por semana, isso acontece especificamente aos sábados. Sim. Não é obrigado todos participar, só aqueles que realmente querem participar desse programa de ressocialização, onde uma vez por semana, especificamente aos sábados, um grupo de alunos, aqueles que já estão próximos dos 5 meses, de completar 5 meses, eles são separados ali e eles vão acompanhados pelos monitores, coordenadores, né? E eles vão desenvolver um projeto social onde a gente vai arrecadar alimentos que vão nos ajudar também a manter o projeto né, de pé, vão nos ajudar aqui e também vão ajudar o aluno a se ressocializar, porque nesse dia que eles saem, que é geralmente aos sábados, que é um final de semana, eles presenciam lá fora pessoas nas mesmas condições que eles um dia estiveram. Eles vão ver as pessoas hoje que ainda estão. E isso vai aumentar o nível de consciência neles. Interessante. Eles vão poder olhar para aquelas pessoas e ver como elas se encontram e vão poder olhar para si, né? E perceber neles uma mudança.
olha, hoje eu estou diferente, eu estou bem. Né? Hoje eu estou, esse horário de manhã, eu estou acordado, porque quem vive na dependência química, a vida ativa deles é à noite. E durante o dia eles se encontram dormindo, né, descansando. Se tornam vampiros. Isso. O ciclo de atividade é noturno. É noturno. Então a gente percebe isso. E aí o que acontece? Eles são reinseridos, eles participam, eles começam a conversar, e as pessoas que olham para eles, veem eles de maneira diferente, né? Muitas ficam assim emocionadas porque estão passando por situações semelhantes na família. Isso, de certa forma, é uma forma também de propagar, né, uma conscientização geral na sociedade, despertar, conscientizar a sociedade do problema dos entorpecentes. E aí o que acontece? Quando eles são reinseridos dessa maneira, quando chega nos 5 meses, eles começam a fase de visitação familiar. Porque antes dos 5 meses, as famílias vêm aqui no centro para visitá-los. Né, durante esse processo, do 1º até o 5º mês. Quando eles atingem os 5 meses, eles são preparados e aí eles já vão fazer a visita domiciliar na casa. Eles mesmos podem Eles que já vão. Né, a família já não vem, os alunos que vão, que no caso eles vão para passar as visitas familiares de 3 dias na casa, e lá eles vão ver as amizades, vão sentir o ambiente novamente. Eles passam 3 dias e retornam para o centro. E aí eles vão no 5º mês, aí completam 6 meses, vão de novo, passam mais 3 dias e voltam. 7, 8, no 8º mês. Quando completam o 9º mês, aí eles já vão de vez. Eles são preparados para o retorno, né, pós-tratamento. Então eles são conscientizados no decorrer dessa fase final de tratamento, que eles têm que se afastar de certo tipo de amizade, certos tipos de ambiente. Eles têm que se manter afastados, para que eles possam, né, conseguir, né, manter aquela regularidade. Porque como a nossa base é bíblica, lá no Salmo 1, a Bíblia diz da seguinte maneira: bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. E a gente entende que o caminho da impiedade é esse caminho da imoralidade, é o caminho da injustiça, onde as pessoas elas não estão preocupadas em cumprir regras, obedecer normas, estão vivendo uma vida desregrada. Então é essencial que a pessoa que fez um tratamento ela esteja consciente de que ela não pode mais andar em certos locais, que ela não deve mais manter certas amizades, que ela deve se afastar de certos ambientes e se aproximar de ambientes saudáveis, ambientes em que ele não vai ser oferecido, não vai ser ofertado, ele não vai receber convite para voltar, para usar, para estar em certas situações. Né? Então, isso aqui o aluno ele é conscientizado no decorrer desse tratamento. Né? Como diz também a palavra lá no Salmo, Provérbios, que diz assim, que as más conversações elas corrompem os bons costumes. Sim. Então, até mesmo para a pessoa ingressar nas drogas, isso acontece por más amizade, más conversações, curiosidade. Então, são as pessoas com que as pessoas se relacionam hoje, né? E para sair, de certa forma, não vai ser diferente. Ela vai ter que fazer o percurso de volta. Ela vai ter que sair das más amizades, ela vai ter que sair das más conversações. Aqui mesmo dentro do centro, chegam 2 alunos. Eles vieram de lá, desse mundo das drogas. Então, se eles ali começarem a caminhar junto, o que vai acontecer? Eles vão conversar, vai ter diálogo entre eles ali. E como não há ainda a conscientização ainda não começou, eles vão ali falar daquilo que eles estavam vivendo. Vão conversar sobre drogas, sobre uso, sobre os entorpecentes. Aí o que isso vai ocasionar? Vontade, desejo de usar. Vai dar uma abstinência forte neles, em que eles vão até mesmo, alguns arquitetam a saída do centro juntos para poder
usarem. Sim. Então, aqui, esse processo de conscientização nos leva a afastar aluno novo de aluno novo. Até eles adquirirem a consciência. Quer dizer o seguinte, aluno novo não pode ficar muito tempo Se relacionar com aluno novo. ali, conversar, Porque tá eles vão muito acabar próximo. sendo o pink e o cérebro. Vão começar Isso. a planejar as coisas aqui dentro. Isso, vamos planejar dominar o centro, dominar o mundo, né? E aí a gente aconselha alunos que foram inseridos novamente no tratamento, que são novatos no tratamento, que eles possam se acompanhar de pessoas que já estão há mais tempo no tratamento, que já tem um Para nível poder de influenciá-lo consciência. positivamente. Isso, para a influência ser positiva. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final, né, desse bate-papo, né, dessa experiência e dessas informações importantíssimas, né, que a gente está tendo aqui do nosso amigo pastor Ezequias, diretor do Centro de Recuperação, né, Gente Livre, né? E assim, Ezequias, qual seria o seu conselho para famílias que estão passando por isso, né? E para pessoas que vão ver esse vídeo e vão se identificar como pessoas que precisam, de certa forma, dessa ajuda, né? Qual é o conselho que você pode dar a essas famílias e essas pessoas que desejam mudar de vida? Olha, primeiro, para as pessoas que estão sofrendo com esse dano, com esse mal, né, que é gerado pela dependência química, as famílias que se tornaram codependentes, né, que dependente é aquele que usa e os codependentes são aqueles que convivem próximo, que estão sofrendo as consequências, né, do uso das drogas pelo seu ente querido. O conselho que eu dou é que vocês busquem ajuda. E vocês não desprezem essas pessoas, são pessoas boas, que infelizmente tiveram essa infelicidade de conhecer a dependência química. Vocês procurem ajuda, procurem os centros especializados para que possam, né, te ajudar, né, a resgatar o teu ente querido, tirar ele dessa situação, porque aqui nós temos visto isso. As pessoas chegam com um alto grau de dificuldade e no decorrer do tratamento elas vão mudando, vão se tornando pessoas educadas, pessoas verdadeiras, pessoas que desprezam aquilo que é enganoso, vão voltando às origens, vão adquirindo caráter. E muitos saem, como nós temos vários exemplos aqui de ex-alunos que passaram pelo tratamento e tinham muita dificuldade e hoje são pessoas de bem. Nós temos advogados, Amém. Doutores, muitas pessoas que se reencontraram, voltaram a estudar e hoje são pessoas renomadas na sociedade. Voltaram à sua vida que era para ser, né? Porque, assim, na verdade, essas pessoas, elas eram escravas, elas estavam presas em um mundo, né? E quando elas são libertas, né, elas começam a viver a vida que elas sempre deveriam ter. Como eu digo, fazem um percurso de volta, elas voltam às origens, né? Elas conseguem se reencontrar, conseguem voltar a se tornar pessoas honestas, trabalhadoras. Então não desista do seu ente querido. Lute por eles, mas lute com as armas certas. O que acontece é que a gente tenta ajudar da nossa maneira e aí a gente se frustra por não conseguir alcançar o objetivo. Eu já tentei, eu já botei em trabalho, eu levei para outras cidades, isso daí não resolve o problema. Então, assim, pastor Ezequias, queria agradecer a sua participação no podcast e aguardo a sua visita mais vezes aqui no nosso canal, tá bom? Pronto, eu também queria agradecer a oportunidade que foi nos concedido para que a gente viesse, né, falar um pouquinho, comentar e também conscientizar as pessoas da importância de não desistir dos seus entes queridos, das pessoas, porque são almas, são vidas, são assunto pessoas importantíssimo, né? Por isso que nós estamos aqui, né? E são pessoas que podem voltar e se reencontrar novamente como cidadãos. Nós não podemos desistir. Então, eu quero agradecer a oportunidade que foi concedida a nós, tanto para a gente conscientizar as pessoas, como para a gente falar um pouquinho desse trabalho. Eu agradeço. Legal. E você que não segue ainda no nosso canal lá no YouTube, beleza? Muito além do portfólio,
Minhas redes sociais, Instagram é o Fabrício Lima dos Santos, como se fosse Fabrício Lima dos Santos, página no Facebook Fabrício Santos, e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também entendam sobre esse assunto e procure ajuda, certo? Então compartilha, curte e eu te espero em mais um episódio muito além do portfólio. Um grande abraço, fique todo com Deus. Até mais. Até mais.